Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Hoje, meus grandes amigos, nós iremos dar uma passada na mitologia grega para falar sobre um ser metade touro e metade homem. Não sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando do Minotauro, o ser bestial que foi morto por Teseus. Mas antes de passar na Grécia, eu recomendo vocês passarem na loja da Salter, pois só quem passa por lá irá encontrar raridades que só se vê na mitologia. Na loja da Salter, vocês vão encontrar diversos produtos com a qualidade távola redonda. Sim, meus caros, produtos como canecas, quadros e camisetas, que inclusive você pode até mesmo escolher a arte se você quiser, só mandar para o chefe da loja que tá tudo resolvido. E tem mais, se você usar o cupom da nossa távola redonda, Lupicon, você terá certos descontos que você não vai ver em qualquer lugar por aí. Vai lá e dá uma passada na loja da Salter. E não perca a oportunidade de desfilar com a camiseta da sua waifu ou personagem favorito. Dado o meu recado, deixe o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa távola redonda, pois a sua presença é mais que bem-vinda. Dito isso, vamos falar do touro bandido. A mitologia grega é sem dúvida uma das mitologias mais ricas quando se fala em seres fantásticos, ou criaturas fora do senso comum da humanidade. Deuses como Zeus, Poseidon e criaturas monstruosas como a terrível Hidra, ou até guerreiros de grande fama e força, como Hércules e Aquiles. Mas além dessas criaturas, deuses e homens de grande força, existe uma outra classe de seres que estão bem presentes nos mitos gregos, que são os híbridos, como as famosas sirenes, o centauro e o minotauro. Em Fate, nós temos alguns heróis com essas características de meio humano e meio animal, e um deles é conhecido como Astérios, ou se você preferir, Minotauro. A lenda grega nos conta algumas coisas curiosas sobre essa criatura, e tudo vai começar com o seu estranho nascimento. No início da história, é contado que o rei de Creta, Minos, havia feito um pedido a Poseidon, o deus dos mares, para lhe enviar um touro como um sinal de que os deuses aprovaram o seu governo. E como um agradecimento, Minos ainda jurou sacrificar esse touro a Poseidon quando ele o recebesse. Então, Poseidon acabou enviando o touro para Minos. No entanto, quando o touro chegou, o rei ficou tão impressionado com a beleza do animal, que decidiu mantê-lo em sua posse. E com isso, o rei tomou a atitude de sacrificar um outro touro no lugar daquele que Poseidon havia lhe enviado. Minos achou que o deus aceitaria de bom grado a oferta, mas ele estava errado. Poseidon ficou furioso e considerou tal ato como um insulto à sua autoridade. E com isso, o deus tomou duas atitudes para punir o rei Minos. A primeira delas foi fazer com que o touro que deveria ser sacrificado se tornasse um animal agressivo, se tornando um obstáculo para qualquer um que se opunha a ele. De agora em diante, o gentil touro se voltou contra o próprio rei, causando estragos e destruição por toda a parte. Mas Poseidon ainda não estava satisfeito, então foi aí que ele chamou seu parceiro, Eros, mais conhecido como Cupido. Poseidon enviou Eros até Pasífae, a esposa do rei Minos, e foi aí que ele acertou uma flecha em Pasífae, fazendo a mulher se apaixonar desesperadamente pelo touro. Então, caída de amores pelo touro, a rainha Pasífae chamou Dédalo, um inventor que servia na corte de Minos, e sob as ordens da rainha Pasífae, ele construiu uma vaca de madeira. Então, estando camuflada de uma vaca, a rainha e mulher de Minos foi a um campo onde o touro costumava pastar, e ali, ela se relacionou com o touro. Assim Astérios foi concebido. Após a gestação, nasceu o famoso Astérios, cujo nome significa aquele que rege as estrelas. No entanto, ele nasceu um pouquinho diferente. O cara nasceu meio homem e meio touro, e por causa disso ele recebeu o nome de Minotauros, que significa touro do rei Minos. Muito perplexo sobre como lidar com o escândalo do nascimento da criança, Minos mandou Dédalo arrumar uma solução para o ser bestial, já que Dédalo também era o responsável pelo nascimento de Astérios. Então, para conter a criatura, que inclusive começou a atacar e comer pessoas, Dédalo construiu um labirinto na corte do rei, que ficava em Knossos. O labirinto foi projetado como uma estrutura de corredores muito complexa, fazendo curvas com muitas rotas sem saída, levando a quem entrasse a nunca mais conseguir sair. Para vocês terem uma ideia, até mesmo Dédalo, que após terminar a estrutura, teve dificuldades para achar a saída, e foi nesse labirinto que o Minotauro foi preso. Como Astérios tinha uma alimentação não muito comum, ele se alimentava de carne humana. O rei tinha que dar um jeito para satisfazer o bicho, então levava-se até o Minotauro 7 meninas e
7 meninos, a cada 7 anos. Em algumas versões da lenda, esse tempo pode variar entre 7, 9 e até 1 ano. Então, ao invés de oferecer pessoas de seu próprio território, Minos forçava os atenienses a oferecer os seus jovens, já que Atenas nessa época estava sob o controle do rei Minos. Então é contado que, na ocasião em que um grupo de sacrifício foi eleito pela terceira vez, Teseus, um herói ateniense, se apresentou pessoalmente para derrubar Astérios. Então, é contado que quando Teseus chegou a Knossos, ele conheceu uma moça chamada de Ariadne, filha do rei Minos. A moça logo se apaixonou pelo jovem guerreiro e jurou que não deixaria Teseus morrer. Ariadne, caída de amores pelo guerreiro Teseus, acabou consultando Dédalo sobre o que fazer. Então, Dédalo sugeriu uma forma de salvar a vida de Teseus. Foi aí então que em uma certa noite, Dédalo acompanhou Teseus até a entrada do labirinto e entregou um carretel de linha ao jovem guerreiro, que estava disposto a matar a criatura. E em seguida, Teseus amarrou uma das pontas em um poste que ficava perto da entrada. E então, ele começou a desenrolar o carretel, conforme ele adentrava o terrível labirinto, seguindo as instruções que Dédalo havia passado a ele para chegar no coração do labirinto. Ele conseguiu encontrar Astérios. Assim que Teseus alcançou o local indicado por Dédalo, Astérios acordou no mesmo instante. Então, uma terrível batalha foi travada entre os dois. Teseus desembainhou a sua espada e partiu para cima da fera. Em uma das versões da lenda, é contado que Teseus matou o Minotauro usando a sua espada. Já em outra versão, diz que ele foi desarmado por Minotauro em um terrível combate e matou a fera sufocada com suas próprias mãos. E por Teseus, Astérios acabou sendo morto, e para sair do labirinto, o herói ateniense apenas precisou seguir a linha que ele havia amarrado no poste. Eu resumi essa história para vocês, porque ela é um pouquinho grande, mas se um dia vocês quiserem que eu conte na íntegra, eu trago também. É só para trazer um pouco de cultura para quem acompanha o nosso canal. Bom, saindo da história e indo para as habilidades do Astérios, podemos dizer que ele não é um servo de alta categoria. Astérios é considerado tanto uma besta mágica quanto um anti-herói, desde o seu nascimento. Se comparado a heróis gregos como Hércules e Aquiles, ele não é lá grandes coisas. Inclusive, na singularidade de Ókeanos, mesmo tendo a ajuda do grupo de Hitsuka Fujimaru, ele mal consegue matar o Hércules Berserker. Na verdade, é contado que se Hércules não estivesse se concentrando em recuperar Euryale durante a luta, Astérios não teria sequer chance de vitória. Ou seja, ele não é uma das melhores opções de servo. Em relação às suas habilidades de classe, ele contém apenas uma, a famosa habilidade padrão dos servos Berserker, o melhoramento pela loucura. Em Astérios, essa skill está no rank B, e como vocês já devem estar cansados de saber, essa skill melhora todos os parâmetros do servo em questão, mas em troca, ele perderá sua sanidade. Em alguns casos, isso pode até mesmo restringir o uso de algumas técnicas. Agora, em termos de habilidades pessoais, Astérios possui 3 habilidades. A primeira delas é a Força Monstruosa Rank A. Essa skill amplifica a força de Astérios, uma característica ofensiva possuída apenas por monstros e bestas mágicas. Como dito, ela aumenta o parâmetro de sua força em um nível. A duração desse aumento pode variar de acordo com o rank da skill. Demônio Natural Rank A++. Essa habilidade é para aqueles que nasceram como um monstro, em vez de um herói, ou um deus que caiu ao nível de uma besta mágica. Astérios possui resistência e força, que é absolutamente impossível para um corpo humano. A próxima habilidade é essa aí que está aparecendo na tela. Astérios usa um par de machados gigantes, que é o símbolo do labirinto. Era originalmente um machado de 2 lâminas, mas Astérios o reorganizou em 2 eixos, esses 2 machadões que ele utiliza. Por fim, chegamos no Fantasma Nobre, que é chamado de Labirinto do Caos. Nome legal. Esse fantasma nobre é do tipo labirinto e está classificado no Rank X. Um fantasma nobre que representa a personificação do labirinto onde Astérios foi preso. Esse é um grande Magecraft, bem similar a uma realidade marmorizada, e que é construída na parte inferior do mundo. Para ativar essa habilidade, Astérios só precisa se lembrar do lugar onde morava, e então, os caminhos tomarão forma, com dificuldade de acordo com o grau de fama do conceito de labirinto. Uma vez manifestado, esse labirinto não desaparecerá,
permanecerá até que Astério seja derrotado, ou até que Astérios elimine todos os seus alvos. Mesmo que esse labirinto desapareça, é possível construí-lo novamente, depois de algum tempo. Porém, a cada vez que esse labirinto se manifesta, ele precisará assumir uma forma diferente do anterior, ou será fácil os alvos escaparem, pois um labirinto já resolvido não é um local em que possa se perder. Além disso, existe uma outra variação desse labirinto nobre fantasma, que foi usada pelo Minotauro no Lost Belt russo. Essa variação foi usada contra a equipe Caldeia, enquanto eles tentavam resgatar Atalanta Alter e a Resistência Yaga. Não ficou muito claro dentro da história, o que torna essa versão diferente, mas ele continuou manifestado por algum tempo, mesmo após Minotauro ser derrotado. Inclusive, Aviquebron usou as estruturas do labirinto para com elas formar o seu golem, ou seja, ainda se aproveitaram da nobreza do Minotauro. Além de tudo isso, esse labirinto faz com que o Minotauro fique mais forte enquanto está dentro dele, devido à vantagem de lutar em seu próprio terreno. Mesmo assim, Astérios foi derrotado pelo grupo da Caldeia, com a ajuda de Beowulf, que inclusive foi quem deu o golpe final. Chegamos ao fim da nossa viagem pela Grécia Antiga, onde os mitos permanecem até os dias de hoje. E aí, gostaram da história do nosso Minotauro? Vocês conheciam essa história bizarra? Sem dúvida é uma lenda um tanto quanto estranha, posso dizer, mas a gente sabe que lendas estranhas sempre existiram. E agora, eu só tenho que agradecer a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos que enviaram esse vídeo para seus companheiros. Até o nosso próximo vídeo, fui, valeu, e tamo junto!